Passaremos então agora a formação do nosso primeiro painel. A correta utilização dos ativos de propriedade intelectual como diferencial de sucesso na gestão financeira das entidades e clubes desportivos. Gostaria de convidar para a participação o Dr. Ricardo Piragini, que será o presidente da mesa. Uma salva de palmas, por favor. Convido também o membro da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo, Davidson Malaco Ferreira. Salva de palmas. Não está conosco? Será que ele participa online? Não participará online. Luiz Eduardo Barbosa, membro da SBDD. Uma salva de palmas. Assessor jurídico da Câmara Municipal de São Paulo, Dr. Ronaldo Sagres. Dr. Marcelo Sacramone, Sacramone, Orleans e Bragança Advogados. Passo a palavra ao então presidente da mesa, Dr. Ricardo Piragini. Muito bom dia a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui no Ibrachina, belíssima entidade, com uma estrutura excelente e com tudo a ver com relação ao desporto. Muito obrigado ao Ibrachina pela calorosa recepção e por toda a estrutura que está nos fornecendo. Queria agradecer, em primeiro lugar, à nossa presidente, Flávia Zanini, a toda a diretoria, e parabenizá-los pelo belíssimo trabalho. Eu estou encantado com tudo que foi apresentado aqui, e isso demonstra apenas que o SBDD prima pela qualidade, e a gente já vinha percebendo isso na gestão do professor Ângelo Vargas. Primeiro com a abertura, trazendo para junto de si os profissionais, e agora com a nova gestão da Flávia, a gente percebe um approach, uma formação efetiva, acadêmica, e que vai levar o esporte a um novo nível. Quero dizer, o direito desportivo a um novo nível, né? Então, a base da SBDD é o trabalho acadêmico, como vocês puderam perceber. E dentro disso, hoje nós trouxemos aqui excelentes juristas que vão poder tratar de um assunto que para mim é muito caro, que é a propriedade intelectual aplicada ao desporto. Se a gente for verificar, tudo hoje tem a ver com propriedade intelectual. As nossas camisas, o terno que a gente veste, a bola que se utiliza no esporte, tudo tem marca. Ou, como nós estamos fazendo hoje, uma transmissão online, né? Eu tenho aí um direito de transmissão envolvido, eu tenho uma patente que está por trás de uma tecnologia, eu tenho um software que está protegendo um aplicativo, eu tenho o direito de imagem, o direito autoral, ou seja, esporte e propriedade intelectual andam juntos. E como tal, a propriedade intelectual, se bem utilizada através da criação e proteção dos seus ativos, ela gera recursos incomensuráveis às entidades de prática desportiva e aos clubes. E isso se estende a toda e qualquer modalidade esportiva. Permite, inclusive, que a gente fuja daquela meia dúzia de 2 ou 3 modalidades esportivas que dominam a mídia. Porque hoje a gente consegue fazer uma transmissão de um evento como esse pelo YouTube, que é uma plataforma também. Nós temos, inclusive, a possibilidade de transmitir jogos e
não estamos mais adstritos a um local específico. Então, por isso, eu quero agradecer mais uma vez a diretoria por ter dado essa possibilidade para que a propriedade intelectual seja discutida no meio desportivo. E, para tanto, hoje no nosso painel, nós contamos aqui com 3 brilhantes profissionais. O nosso amigo Davidson Malaco Ferreira não pôde comparecer por uma questão particular, mas com certeza está nos acompanhando pela internet, pelo YouTube. E nós temos hoje o Dr. Luiz Eduardo Barbosa, o Dr. Ronaldo Sagres e o Dr. Marcelo Sacramone. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos colegas e aí eu vou passar a palavra para eles, para que a gente possa debater e aprender um pouco mais. O Dr. Ronaldo Sagres, ele é mestre em Direito pela Escola Paulista de Direito, graduado pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, pós-graduado em Direito Público pela Escola Paulista da Magistratura, pós-graduado pela Faculdade Damásio de Jesus, MBA pela FGV, entre outras graduações e pós-graduações. Atualmente, ele é assessor jurídico na Câmara Municipal de São Paulo e atuou como consultor na Deloitte Consulting e na KPMG Auditores, na área, inclusive, do desporto ligado à propriedade intelectual. Nós temos o Dr. Luiz Eduardo Barbosa, advogado com graduação pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado pela mesma universidade em Direito Desportivo, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Ele é diretor-geral e vice-presidente do Conselho Deliberativo da SBDD, membro do Grupo de Estudos de Direito Desportivo da UFRJ. E o Dr. Marcelo Sacramone, advogado, parecerista, ex-juiz da Vara de Falência e Recuperação de São Paulo, professor de Direito Empresarial da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, meus colegas, nós fizemos uma divisão dos temas, né? E eu vou passar a palavra aqui pela ordem que está no nosso folder, para o Dr. Luiz Eduardo Barbosa. Olá, bom dia a todos. Uma honra estar nessa mesa, nesse painel, com advogados brilhantes, amigos. Gostaria de agradecer à doutora Flávia Zanini, que estava fazendo uma inovação na gestão da SBDD, ao professor Ângelo Vargas, que está sendo homenageado com um belíssimo livro nesse dia, e muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco da experiência que tenho no direito desportivo. Quando conversando com o Ricardo sobre os temas que debateríamos aqui, porque é uma amplitude de conceitos, de utilização da propriedade intelectual para o direito desportivo, nós nos deparamos com a questão da exploração da marca do clube. Como fazer com que o clube, através da sua marca, dos seus símbolos, dos seus uniformes, possa gerar receita para o clube? Hoje, nós sabemos que quase todas as entidades de prática desportiva brasileira passam por sérias dificuldades financeiras. Nós não temos um grande número de clubes com potencial econômico grande. Poucas equipes possuem esse potencial. E nós vemos hoje que a exploração adequada dessas marcas acaba gerando um retorno financeiro muito grande. A exploração do torcedor através de sua marca, ou seja, você agregar o torcedor, trazer o torcedor desde pequeno para o clube de futebol, para o clube de vôlei, para o clube de basquete, de futsal. A importância da exploração dessa sua marca. Porque através da fidelização do seu consumidor, que é o seu torcedor, é o que gera um ativo de forma permanente para os clubes. E nós vemos isso através dos programas de associação
do futebol. Aqui no Brasil, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, nós ainda não conseguimos fidelizar o torcedor para o clube efetivamente. Ele sempre visa o momento porque pelo qual a equipe está passando. Se a equipe está numa fase ruim, vamos supor, no futebol, muitos associados deixam de pagar a sua associação, o que gera um prejuízo econômico. E nós sabemos que o amor do torcedor, ele vai além disso. E também, por que essa falta de exploração se dá? Se dá em razão de programas de fidelização que não são adequados, que faz com que essas marcas não agreguem um valor que vai ser levado eternamente ao futebol. Por exemplo, dos programas que existem hoje. Nós temos no New York Knicks, por exemplo, do basquete americano, existem várias day experience que o consumidor pode utilizar, e não só no dia dos eventos esportivos, mas também ele pode fazer a contratação de pacotes para explorar todas as atividades do clube, da associação dele, para qualquer dia do ano. Por exemplo, viajar com uma equipe quando vai fazer um jogo fora de sua cidade. Existe a possibilidade de você, sendo um associado premium, por exemplo, fazer com que você vá viajar num avião junto com a equipe. Ou seja, isso você fideliza o clube, só que porque não basta só você pagar, você tem que ter um certo tempo de permanência no seu programa de torcedor. Então, há uma necessidade premente dos nossos clubes de adequar os seus programas, de fazer uma adaptação para que você fidelize de forma contínua, e não somente com a apresentação de um programa de sócio-torcedor, em que você só ganhe descontos em produtos nas lojas oficiais. Na verdade, você precisa criar momentos para o esporte. O Palmeiras, por exemplo, faz com o seu programa Avante esse tipo de interação, ou seja, ele cria experiências exclusivas para os seus associados. E a partir do momento que o associado ele começa a ver que ele tem benefícios muito além daqueles iniciais, ele começa a ficar cada vez mais fidelizado. E há necessidade premente de os clubes fidelizarem os torcedores mais jovens. A partir do momento que você consegue fidelizar, fazer a interação da marca do time, do emblema, do hino, das canções das torcidas com o torcedor infantil, ele vai levar isso para o resto da vida e vai repassar para os seus filhos. Sabemos que isso depende também de uma questão desportiva também, porque muitas vezes nas escolas as crianças são influenciadas. Se o time está ruim, ela sente vergonha porque o time dele perde. Mas a partir do momento que desde o começo um pai leva um filho para uma experiência única numa partida de futebol, faz com que haja essa fidelização. E essa fidelização é através das marcas, dos símbolos dos clubes, as canções. Quantas vezes é bonito você, na época que podíamos ir ao estádio ver as partidas de futebol, você vê a criança no ombro de um pai, no ombro de uma mãe, um filho e uma filha, cantando as torcidas. É muito bonito isso. E isso se dá através da identificação da criança com aquelas cores, com aquele símbolo do clube. A partir do momento que você faz essa fidelização, você consegue gerar uma receita. E hoje, essa receita, ela está crescente no país, mas ela ainda não representa um valor muito grande para as entidades de prática desportiva. Então, a partir do momento que os clubes entenderem que há uma necessidade de ter um departamento específico e programas específicos para os seus torcedores, isso fará com que você aumente a sua torcida, aumente suas receitas. Então, a partir do momento que você não tiver esse conjunto de ações, o clube está perdendo receitas e, principalmente, torcedores que no futuro vão ser grandes consumidores. Então, Ricardo, eu acho que a propriedade intelectual dos clubes, se não houver essa exploração efetiva, e principalmente agora que nós tivemos a promulgação da lei da Sociedade Anônima do Futebol, acho que com essa lei, pela dificuldade financeira que tem de muitos clubes que já tiveram a aprovação do seu Conselho Deliberativo para se transformarem em SAFs e estão em processo disso, eu tenho certeza que esses clubes eles farão uma exploração em massa para poder
fazer com que a sua criação possa quitar as estratosféricas dívidas dessas entidades, porque a partir do momento que nós vemos que há clubes com um déficit, um prejuízo, uma dívida de R$1 bilhão, 900 milhões de reais, é impensável isso, que uma entidade de prática desportiva possa ter isso. Mas isso é decorrente do quê? Da má administração. Se você tem uma má administração econômica do seu clube, é óbvio que você não vai estar explorando as suas marcas. E a não exploração correta faz com que você não possa ter um contrato de material de fornecimento esportivo com uma grande empresa, você não vai ter patrocinadores fortes, você vai conseguir pequenos patrocínios que não geram caixa suficiente para pagar as despesas correntes e principalmente as passadas, que são aquelas que hoje abocanham quase toda a quantia arrecadada pelos clubes. Então, eu acho que essa exploração correta e efetiva da marca é o que é mais importante para que o clube possa ter a fidelização do seu torcedor desde cedo e a obtenção de maiores ganhos financeiros. Olha, Luiz, realmente esse é o caminho, e a gente estava até comentando no nosso grupo de WhatsApp, né? Você citou o Knicks, né? Lá, no dia do jogo, que é à noite, o dia inteiro você vê a chegada de caravanas de torcedores, lá no Madison Square Garden, há toda uma atividade voltada para fazer com que esses torcedores, que na verdade, porque o esporte é uma indústria do entretenimento, que então torcedores a gente fala consumidores, né? Para que eles consumam. Lá tem a loja específica com tudo do clube, tem os bares temáticos, durante o jogo eles fazem um trabalho distribuindo camisetas para as crianças, levam lá para jogar na quadra, sorteiam, ou seja, eles desde pequeno embutem na criança, no futuro consumidor, o amor pelo clube e, consequentemente, por tudo que o clube vai estar colocando para ser consumido, não é, Luiz? Correto. E essa exploração, desde o começo, desde a manhã do evento, ela é muito importante. Você pegar a criança, brincar com o mascote, você dar aquela camisa para a criança no dia, é muito importante que ela, no dia seguinte ela leva aquela camisa como um troféu. Ela participar, você fazer aquelas campanhas em que as crianças podem ir a campo e chutar uma bola ao gol com um goleiro da equipe que vai jogar naquele dia. Isso tudo faz com que aquele dia seja inesquecível. E isso faz o quê? A atração do consumidor. Nós temos que pensar o torcedor como consumidor. Se nós não pensarmos o torcedor como consumidor, óbvio que se você está perdendo o consumidor, você está perdendo torcida que não vai ao estádio e sua torcida vai ficar menor e daqui a pouco a sua imagem ela fica diminuída. E não é isso que os clubes precisam. Justamente ao contrário. Nós, ao contrário da Espanha, da França, da Alemanha, nós somos um país de dimensões continentais que tem uma centena de clubes com torcidas muito grandes. Então, é possível que, com uma estruturação dos seus departamentos, a gente consiga com que essas entidades elas cresçam e explorem cada vez mais e possam equacionar as suas grandes dívidas hoje, que é o maior problema, e muitas pessoas acham que a lei da SAF vai conseguir consertar isso, e muitas pessoas acham que não, que isso vai ser a falência de muitos clubes. Mas isso é um outro tipo de debate que não nos cabe aqui. Na verdade, Luiz, se a gente está buscando fonte de renda e investimento, a propriedade intelectual bem usada é a saída. Né? Você citou mesmo o exemplo do Flamengo agora com os quadrinhos, né? Olha que coisa interessante. O Flamengo, por exemplo, ele tem desenho animado, né? No canal no YouTube de desenhos animados, e as crianças são aficionadas. Você vê que o número de acessos a esses desenhos é estratosférico. E uma ação simples, que você criar um desenho animado, que você faz uma identidade visual para as crianças, acaba gerando uma série de novos consumidores e
visualizações das marcas. E isso tudo acaba gerando o quê? A visibilidade para patrocinadores. Olha, aquele patrocinador ali, pô, eu tenho um produto para criança, óbvio que a propaganda para criança, existe aquelas restrições todas, mas você pode chegar e prospectar a sua imagem ali e fazer com que os patrocinadores, olha, eu vendo produtos para crianças, então se você fazer uma associação, mas não no desenho animado, mas nos intervalos para os pais, aquelas coisas todas, isso gera visibilidade e maior consumo das suas marcas. Então eu acho que se não houver essa exploração adequada, os clubes só têm a perder. Olha, Luiz, muito obrigado. Chamou a atenção para o ponto fulcral, né? Ele falou do programa sócio-torcedor, não basta só dar desconto, você tem que integrar esse torcedor no dia a dia do clube, né? Então, citou o Palmeiras, a gente pode estar citando outros clubes, mas, por exemplo, no site do Barcelona, a gente consegue comprar conteúdo, eu consigo comprar, eu quero ver o treino, eu quero ver uma entrevista. No próprio Palmeiras, você pode jogar bola com o teu ídolo preferido. Então, tem muita coisa que dá para explorar, não é, Luiz? Isso aí. Eu acho que o principal é acabar com aquela ideia de que se eu sou torcedor, é porque daquele clube eu amo. E não é porque ele está numa fase ruim que eu vou deixar de ser o sócio torcedor. Nós temos que mudar essa cultura no Brasil, de que meu time está ruim no Campeonato Brasileiro, eu vou deixar de pagar a mensalidade. Não, eu amo, eu quero melhor para aquele clube. A partir do momento que você deixa de pagar a sua mensalidade, o clube está deixando de ganhar dinheiro. Como é que você quer que o seu clube contrate um jogador X? Mas se ele não tem dinheiro, como ele vai contratar? Então, essa mudança da mentalidade do torcedor brasileiro é que tem que mudar. Eu amo meu time quando ele está bem ou quando ele está mal. Ou seja, se ele está mal, eu não vou abandonar o pagamento do meu sócio torcedor. Então, o objetivo temos que fidelizar e fazer com que haja essa mudança no pensamento do torcedor brasileiro. Tá bom, Luiz, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o Ronaldo, é toda sua. Bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Piragini, ao doutor Davidson, que não pôde comparecer, o doutor Luiz Eduardo Barbosa e o doutor Marcelo Scramuni, que dividem hoje conosco aqui esse bate-papo sobre a questão da propriedade intelectual. Agradecer à doutora Flávia, doutor Thomas Lau, que propiciou esse convite aqui, sendo, acho que mais importante do que o nosso bate-papo aqui, também nós estaremos vivenciando a experiência desportiva, Então, não só dessa troca acadêmica, mas depois essa confraternização, essa troca de ideias entre os colegas. Eu sempre brinco com as pessoas que o direito desportivo é uma área muito acolhedora, Então, quem hoje advoga no direito desportivo são profissionais que não só gostam do direito, mas que também são aficionados pelas modalidades esportivas, são incentivadores da prática. Eu até brinquei com os colegas que depois vai haver um bate-bola aí, mas como nós estamos um pouquinho acima do peso por conta, tudo é culpa da pandemia, Então, eu não poderei mostrar que eu tenho a minha propriedade intelectual. Eu patenteei um drible aí, uma modalidade, como é que fala, uma caneta diferente, que a gente brinca, mas a gente traz essa informalidade também para o direito, trazendo, sem perder a seriedade. E eu brinco aqui com o Dr. Thomas, nós tivemos uma experiência de conhecer o Orlando City, ali você percebe que o futebol, em algumas questões onde o clube sabe explorar bem a sua imagem, o futebol ele passa a ser não necessariamente a prioridade de um clube. O futebol ali, a partida de futebol, ela é um produto a mais, porque tem um engajamento, as pessoas acabam chegando, às vezes, 2, 3 horas antes do espetáculo, assistem um show,
né, elas acabam entrando nas lojas para conhecer os produtos já licenciados por aquela agremiação, e o show, né, o futebol, na verdade, é um ativo a mais que o clube explora, né? E aqui, no Brasil, a gente, acho que já houve muitos avanços, né, mas a gente acaba ainda perdendo para os clubes europeus, até hoje, muitos clubes asiáticos também, que sabem utilizar a imagem dos seus jogadores e de fazer daqueles jogadores ídolos, né? Eu queria até contar uma experiência para os colegas, até estava comentando com o doutor Ricardo Piragini aqui, da questão de, há 2 anos atrás, eu participei da criação de um departamento de marketing, né, enquanto advogado, mas aprendendo com os colegas, né, do marketing desportivo e também da questão da propriedade intelectual que baseia e que protege essas, né, os direitos autorais dos atletas, né, o direito de propriedade mesmo da imagem. E aí surgiu um cliente, desculpa, estou meio, não é Covid não, pessoal, estou com o nariz meio, né? O que acontece? Um dos clientes perguntou, né, para esse meu parceiro comercial, se determinado atleta poderia fazer algumas postagens no Instagram da empresa, né? E aí vem a pergunta: quanto vale um post, né, uma postagem de um determinado ídolo, né? E aí você vai ter que entregar uma proposta comercial, mas essa proposta comercial está baseada em quê, né? Existe uma racionalidade para saber quanto vale o post daquele jogador, né? E aí você fala, sei lá, vamos chutar. Será que é isso que a gente, né? Eu vou chutar um valor aí, se ele acolher essa proposta, a gente fecha, né? Acho que não é por aí. E aí a gente tinha bastante dificuldade em saber quanto valeria isso, né? E aí nós fomos atrás de uma ferramenta inglesa que faz um cálculo, faz um racional, né, de quanto que valeria essa postagem para o jogador, né? Porque para eu contratar uma agência, às vezes para fazer uma pesquisa de mercado, vai custar para mim, enquanto empresa, e às vezes eu vou perder aquele negócio, né, o agente, né, falou, então eu precisava ter uma resposta rápida. E eu percebi que há um oceano azul de oportunidades aí, né? Os ativos digitais, que é o que se fala agora, eles ganharam uma proporção por conta da ausência de receitas, de falta de torcedores, né? A crise no futebol, até brinco com um colega, né? A gente pode ir pela dor ou pelo amor, né? Então os clubes de futebol estão tendo que se reinventar, né? Então eles são obrigados agora a potencializar a criação das suas TVs, né? Os streamings aí, né? De tentar criar receitas monetizando isso. Nós estamos vendo alguns principais patrocinadores, eles são ligados a empresas de apostas, né? Os clubes estão criando os seus próprios bitcoins, né? Então houve uma mudança de vocabulário na indústria do esporte, que se o Brasil não acompanhar isso, mais uma vez, né, nós estamos aqui com uma referência no direito esportivo, que é o professor Ângelo Vargas, né, que assim, os advogados estão tendo uma oportunidade de desenvolver uma outra indústria baseada na questão da propriedade intelectual, baseada num dos maiores ativos que a credibilidade ainda que o Brasil tem no exterior, né, quem já teve a oportunidade de fazer uma viagem e visitar um clube, não precisa ir muito longe, aqui mesmo, né? A gente estava falando do River, né? O Brasil ele trata muito mal os seus ídolos. O ano retrasado, teve aquela feira da CBF, não sei se os colegas puderam participar, onde haviam os estandes dos clubes, né? E nós tivemos aqui, junto com o Ibrachina, a possibilidade de levar a velha guarda do Santos, os grandes ídolos do Santos. Quando nós chegamos na feira, as pessoas não acreditavam. O pai mostrava, filho, isso aqui não é um jogador, isso é uma lenda.
Mas quem é esse aqui, pai? Esse aqui é o Pepe, filho. Esse aqui é o Manuel Maria. Esse aqui... Por quê? Porque hoje, se você perguntar para a molecadinha que time você torce, ele vai falar, eu torço para o Real Madrid. Eu torço para o Manchester, eu torço para o PSG. Né? Pode perguntar. Né? As grandes franquias de futebol, né? A gente vê aí os societies, tá? Elas acabam utilizando as marcas, né? E a gente está, de fato, perdendo essa identidade. Ainda eu brinco com um colega que o Brasil, na venda de jogadores, equilibrava a balança comercial. Os valores de negociações são absurdos. E a gente... Né, até chegando aqui, doutor Zainag, meu mestre, né, comecei com o doutor Domingos Zainag em 1999, né, tivemos a possibilidade de trabalhar em conjunto, né, e hoje você trata muito mal o seu maior produto de exportação, que é o esporte em si. Né. Estava ouvindo aqui o doutor Luiz falando, né, dessa questão do sócio-torcedor. Né, é muito importante engajar esse torcedor, trazer ele, né, e não simplesmente estar ali mandando o ingresso. Né, agora acabou, a gente está num momento de dificuldade de retomada. Né, então, hoje, os ativos digitais, eles são uma realidade, uma necessidade dos clubes, até de sobrevivência. Olha, Ronaldo, muito bem colocado, viu? Nós estamos falando, né, do quê? Falou de direito de imagem. Né? É um princípio que foi desvirtuado inicialmente, os clubes acabavam usando o direito de imagem como forma de salário, e isso não é o correto, né, para fugir aí de impostos. Né? E a correta utilização do direito de imagem do atleta traz um retorno muito grande para o próprio atleta, para o próprio clube, para a própria federação. Né? O que a gente está tentando ressaltar aqui nesse painel é entidades de prática desportiva, entidades que regulamentam a prática desportiva, olhem, vocês estão perdendo receita. Cuidem da sua marca. Lá no escritório, na Britânia, a gente acaba vendo casos de que ex-diretor de clube acabou registrando marca do clube. E depois teve uma briga política, o clube quer usar a marca, não pode. Aí você tem que entrar com uma ação na justiça para dizer, olha, mas quem pediu a marca não é o clube. E ele não exerce aquela atividade, que esse é um princípio para você poder ter legitimamente um título, né, que é a marca. A gente está falando de direito de imagem, precisa proteger isso através do quê? É um direito autoral, né, ligado à pessoa. Eu tenho contrato, eu tenho formas de fazer isso. Né? Então, Ronaldo, eu acho que você comentou, inclusive, sobre quanto vale um post, a utilização da imagem de um atleta, né? E como é que vocês chegaram nisso? Queria que você comentasse um pouco mais. Então, doutor Piergini, até pegando esse gancho do senhor, a própria menina que ganhou agora nos Jogos Olímpicos, a menina, como que ela chama? A skatista, a menina que inclusive teve, né, Raíssa, teve até discussão que parece que já tinha registrado a propriedade intelectual dela, a marca, né? Fadinha. Então, é uma coisa... então, voltando nessa questão desse atleta, então, nós chegamos a um valor que mostrava para o cliente que era o seguinte, era um valor do post que mostrava o racional, que era quantas pessoas entravam na rede social dele, né, quantas, se tinha volume às vezes uma declaração que eventualmente ele tenha feito, se ele perdia seguidores, quantas interações, engajamento e tal. E o cliente falou, nossa, isso ninguém apresentou para a gente nem sabia que isso existia.
né? E depois a gente passava a mostrar se havia com aquelas, né, com aqueles posts para esse cliente, se houve ganho para o cliente. Né? Se, por exemplo, era uma propaganda que era para consignados, né? Era uma instituição financeira que queria colocar esse atleta divulgando o consignado. Né? E aí a gente também fez um trabalho para ver se não havia conflito de interesses de patrocinadores com o próprio clube. Né? Então, para não ficar solto. Né? Então, isso existe. E, às vezes, você tem que se socorrer a uma agência de publicidade que vai demandar um tempo gigantesco e onerar, às vezes, aquele projeto por conta de você não saber quantificar isso. E se os clubes tivessem essa ferramenta, para nós, enquanto agência de gestão de carreira, seria excelente. Até em 2019, se eu não me engano, o Estadão soltou uma matéria falando da questão do carisma do jogador. Né? Quanto vale a contratação de um jogador carismático para a minha agremiação? Eu posso trazer torcedores, eu posso trazer seguidores, eu posso me utilizar de um influencer, né? A figura dos influencers, que às vezes vale mais a pena eu, enquanto agremiação, contratar um influencer do que obrigatoriamente anunciar em outros veículos, que não vai atingir o meu objetivo enquanto marca. Né? Então, aí nós apresentamos isso, o cliente achou bastante interessante, só que, infelizmente, não houve, até comentei com o Dr. Piragini, o clube não permitiu que o jogador fizesse essa ativação, essa divulgação dessa marca, porque um dos patrocinadores era também uma entidade financeira. Né? Mas ali a gente aprendeu o caminho, né? Qual era o desenho do fluxo disso. Se o clube me apresentasse ali, por exemplo, né, quanto mais ou menos se estima de um jogador, porque infelizmente isso ainda não é a cultura dos clubes, explorarem esse ativo digital dos atletas. E foi o que o Dr. Piragini comentou. Né? Se você projetar isso daqui para frente, ou alguns anos, quanto que se perde de receita em relação a isso? Né? Quanto que o clube poderia, né, conseguir dessas ativações de envolvimento, de trazer esse atleta para uma experiência? Né? E a gente brincou nessa feira da CBF, os atletas, né, o próprio clube, o Santos, né, ele poderia usar essas lendas do Santos para um licenciamento, para uma ativação entre um pai e um filho, levando o Pepe, levando o Edu. Então, é uma experiência que nós vivemos lá no dia da CBF. A feira da CBF parou para receber esses ídolos do Santos. O Luxemburgo estava chegando e estava entrando numa palestra. Falei, não, peraí, ô Pepe, o que você está fazendo aqui? O Santos que trouxe você? Não, foi o Ibrachina que trouxe. Por quê? Valorizar os nossos ídolos. Às vezes os clubes têm isso, né, e acabam não explorando, às vezes, esse ativo que está ali, esses ex-jogadores. Né, se vocês são ídolos não só no Brasil, mas internacionais. Então, eu já vou encerrando aqui a minha fala, né, mas de olhar essa questão da crise versus oportunidade. Então, se os clubes se recolherem, olha, os torcedores, não está tendo jogo, pô, vamos criar, vamos sair um pouquinho ouvir, às vezes o clube se fecha às sugestões do mercado. Isso não pode acontecer. Ronaldo, você falou uma coisa muito importante, o clube tem que aprender a monetizar a sua imagem. Acho que é isso que hoje, nosso painel aqui está demonstrando isso. Tem que saber quanto vale a sua marca e monetizar ela o máximo possível para poder cada vez ganhar mais e explorar bem. Muito bom. Então, gente, nós estamos falando o quê? De gestão. O nosso curso de pós-graduação, quando a gente tem discutido com o Vinícius e com a Juliana, vai ter gestão, ok? Agradecer as palavras do Ronaldo e vou passar, sem mais demora, né, para o doutor Marcelo. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite que me foi feito e agradeço
na pessoa do presidente da nossa sessão aqui, Dr. Ricardo Piragini, saúdo a doutora Flávia Zanini aqui presente, saúdo a doutora Sara, querida amiga, que permitiu que isso fosse viável, né, e que essas diversas agendas se conciliassem, para tratar especificamente dos ativos imateriais, e num ponto que me parece relevante, pegando a fala de todos os meus amigos anteriores, então, o professor Luiz, professor Ronaldo, todo mundo está tentando criar novas formas para monetizar, como bem destacou o doutor Luiz, esses ativos. E por que isso? Porque eu preciso obter novas formas de rendimento. Eu preciso, de alguma forma, fazer com que aquela minha marca consiga chegar àquele consumidor. E por que não também pensar em ganhar jogo? Por que não também pensar em ter jogador bom? Ter um estado decente? E se começarmos a pensar nisso, vem a seguinte pergunta: poxa, mas eu preciso de dinheiro. Então, para fazer dinheiro, eu preciso de investimento. Investimento, senhores, que me parece que não pode ser obtido em razão da crise em que vivemos, com simplesmente associado. Eu preciso romper um ciclo que existe no Brasil, de que o clube, que é quase um feudo, não consegue, e até pegando a fala do Dr. Piragini, eu não consigo fazer com que esta estrutura engessada, que é uma associação, consiga se abrir a um mercado de investimento profissional e que, por consequência, vai profissionalizar a própria gestão. Porque a partir do momento em que simplesmente alguns poucos elegem alguns amigos, eu tenho uma gestão muito menos profissional do que talvez eu precise para fazer com que o meu determinado clube ganhe. E ganhando, eu vou trazer associados. E ganhando, eu consigo lançar novos produtos. E ganhando, e o exemplo do Flamengo é emblemático por conta disso, o que veio primeiro, o desenho ou os títulos? E porque os títulos vieram, o desenho trouxe mais dinheiro. E porque veio mais dinheiro, eu consigo mais títulos. E, por outro lado, eu tenho o reverso da moeda, que é a crise. Uma crise em que o clube absolutamente endividado, e eu vou até me obstar de citar todos, com exceção, eventualmente, do Flamengo, não consegue investir porque falta recurso, não consegue investimento porque não ganha campeonato porque falta investimento. Senhores, por conta disso, me parece que a Lei 14.193, que é a lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, que é uma lei de 6 de agosto de 2021, portanto, uma lei de 20 dias atrás, talvez tenha rompido com esse ciclo vicioso e, francamente, aqui, empurrado a gente para uma estrutura quase compulsória de obter financiamento. E por que esse ponto? A SAF, e se questiona se ela vai ser utilizada, mas ela vai ser utilizada se tivermos aqui, na verdade, uma conscientização de que o desporto não pode ser simplesmente o clube, e de que eu preciso chegar naquele investidor que vai fazer com que o meu clube, talvez dentro dessa SAF, seja mais um associado. E eu posso criar uma instituição para, basicamente, me gerar dividendos para o clube. Eu posso criar uma associação para fomentar a própria marca do clube. Eu posso criar, não aqui associados, eu vou trazer, ou vou fazer com que esse associado vire um acionista, e o restante dos acionistas sejam fundos, sejam bancos. Eu não preciso do cara simplesmente me dando dinheiro como patrocínio. Eu vou fazer esse cara interferir por dentro na condução desta atividade. Para quê? Para que ele me profissionalize,
Me traga outros parceiros, porque ele crescendo, eu cresço junto. A Sociedade Anônima do Futebol pode ser criada aqui nesse aspecto por diversos modos. Eu posso fazer com que o meu clube se converta, o que é uma opção, não acho que vai ser utilizada, mas eu posso ter uma alternativa muito mais inteligente. O clube cria a Sociedade Anônima do Futebol e, como cotista dessa sociedade, ele transfere uma parte dos seus ativos e troca, na verdade, esse ativo por ação. E a SAF, e nesse ponto me parece que é extremamente inteligente, esse clube vai ter uma ação específica, chama ação A, que garante para ele, ainda que ele tenha só 10% do capital, garante para ele o direito de predominar nas deliberações. Então, o clube pode vedar que determinado nome seja alterado, vedar a sede, vedar a utilização de maneira errada, né, por ele, ou uma alteração da utilização da marca do clube. Então, eu, enquanto clube, posso, ao invés de integralizar essa sociedade anônima com dinheiro, eu transfiro a marca. E mantenho comigo o controle total sobre essa marca dentro de uma associação. Pô, e por que isso é relevante? Porque se essa minha marca vale 10 hoje, eu consigo pegar 90 de investimento, que vai fazer com que aquela SAF de 100 vire 1.000. Ganhe campeonatos. E ela vai ganhar campeonatos porque ela consegue trazer esse investidor por dentro. Que, como é o próprio dinheiro, e ele vira um parceiro do negócio, e não simplesmente um patrocinador que fica enquanto é conveniente, ele vai querer fazer com que aquele seu dinheiro multiplique. E multiplicando o dinheiro desse financiador, a marca melhora. O clube se desenvolve e obtém dividendo. E pela lei ele consegue, com 20% do faturamento da SAF, pagar as próprias dívidas suas, enquanto clube. Eu começo a criar, senhores, uma estrutura empresarial e que vai trazer todo o fomento profissional que esse clube precisa para divulgar a sua atividade, garantir a ampliação do conceito da sua marca e melhorar. A gente rompe um ciclo vicioso de crise, e por crise eu não ganho campeonatos, e por não ganhar campeonatos eu perco associados, para um círculo virtuoso que este cara é o meu parceiro e vai fomentar que eu ganhe. Vai me ajudar a contratar novos jogadores. Isso faz com que o futebol e outras entidades se profissionalizem em benefício de todo mundo. E olha que curioso, só para terminar. Esta SAF, né, essa sociedade pode emitir debênture. Eu emito títulos de dívida, que não são dívidas de clube. É dívida de uma sociedade anônima. Eu posso me beneficiar de um regime de pagamento de até 10 anos. Eu posso me beneficiar de um regime tributário diferenciado. Senhores, a gente começa a ter, e aí a gente começa a conversar numa mesma mesa, o direito empresarial sendo utilizado para fomentar o direito desportivo, fazendo que ambos consigamos chegar a soluções melhores para aprimorar justamente o nosso objetivo, que é a atividade esportiva. Doutor Piragini, muito obrigado. Obrigado você, Marcelo. E dentro disso, eu gostaria de comentar o que eu tenho, até escrevi sobre isso, professor Marcelo. Direito desportivo e, na minha época ainda, direito comercial, né, eles são transnacionais desde o nascedouro. Eu não consigo pensar, obviamente, o direito comercial se formou com o comércio lá antes da antiguidade, nos vários portos, e cada local tinha uma moeda própria, um costume próprio, e houve uma necessidade de integração. Com o direito desportivo, também, lá nos primórdios, foi da mesma forma, né? Eu parava guerras para poder fazer os Jogos Olímpicos, né? E eu achei muito interessante a sua abordagem de falar do direito empresarial fomentando, dando suporte para o direito desportivo, né? Muito
se eu puder complementar, a gente tinha duas alternativas. A primeira era uma recuperação. A primeira era não pagar e continuar sempre não pagando. A segunda era uma recuperação judicial, e aí eu destaco, a recuperação judicial foi extrajudicial, agora proposta pelo Figueirense. Qual que é o problema de pedir uma recuperação extrajudicial, uma recuperação judicial? O problema é a saída. Se utilizarmos os mesmos números de empresas normais, saem da recuperação judicial 18% apenas daqueles que entraram. O resto quebra. Então, portanto, é um remédio absolutamente amargo. Preciso tomar? Talvez. Mas hoje eu posso evitar essa medida me profissionalizando. Então, basicamente, eu abro o meu capital para investidores. Então, eu não corro atrás do meu problema. Eu corro atrás agora de uma solução de um parceiro que passa comigo a gerenciar esta atividade. E aí talvez eu não precise desses instrumentos mais amargos. Olha, eu queria agradecer ao Luiz, ao Ronaldo, ao Marcelo. Tenho certeza que a gente podia ficar o dia inteiro aqui discutindo, porque tem tudo a ver o que nós estamos falando, né? Quero agradecer a oportunidade que o direito desportivo está dando para o direito empresarial e dentro do direito empresarial para a propriedade intelectual. Penso que a gente, num próximo evento, precisa ter aí mais painéis nesta área e termino colocando que a SBDD vai ter um curso de extensão de propriedade intelectual aplicada ao desporto. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e aos nossos colegas aqui no auditório. Bom evento. Obrigada, doutores, pela excelente exposição. Sem dúvida alguma, de forma engrandecedora para todos nós.